Olá, galera do sétimo ano. Estamos aqui começando com mais um ano e mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Magno, vou estar aqui com vocês hoje apresentando uma aula. Nós vamos falar um pouquinho sobre alguns aspectos que são emprestados um pouquinho da série anterior. Vamos começar devagar. Gostaria de agradecer aí a audiência, aos alunos que estão nos acompanhando e os professores. Saiba aí, professores, para quem não conhece ainda, a gente procura estabelecer uma relação sempre de parceria. Estamos aqui tentando fazer o melhor e com várias novidades aí para vocês. Inclusive, hoje, a aula é um pouquinho reduzida, você já deve estar se acostumando, nós também, até porque nós dimensionamos essa aula não necessariamente para 30, então a gente vai procurar encaixar aí. Eu estou aqui do meu lado para dar essa mãozinha, na verdade, essa colher de chá, o meu parceirão aqui, professor Ed Joel. É isso aí, gente. Então, quero dar as boas-vindas a todos, né? Aos professores, aos educandos, aos responsáveis que possam estar acompanhando a aula aí. Sejam todos muito bem-vindos. E eu vou estar aqui no chat. Espero que tenhamos aqui uma boa aula. Sempre que vocês quiserem contribuir, estejam à vontade. E hoje o lema da aula aqui é transformações químicas no cotidiano. O que isso tem a ver com a nossa habilidade? Vamos dar uma olhadinha nela? Ó. A habilidade é EF06CI02. Observar, identificar e registrar as evidências de transformações químicas decorrentes da mistura de diversos materiais ocorridas, tanto na realização de experimentos, quanto em situações do cotidiano, que são várias. Como, por exemplo, a mistura de ingredientes para fazer um bolo, mistura de vinagre com bicarbonato de sódio, como também pelo conhecimento. Né? Vamos aprender um pouquinho sobre essas reações químicas por meio de publicação eletrônica ou impressa, de situações relacionadas ao sistema de produção. É essa aí que eu vou. Nosso objetivo aqui na aula é identificar e classificar as transformações da matéria, além de reconhecer transformações físicas e químicas. Tudo bem? Vamos então já começar diferenciando aí. Não tem o que nós vamos, como é que a gente vai fazer tudo isso, né, Ed? A gente vai formular algumas hipóteses, selecionar algumas informações, resolver atividades, interagir aqui no chat com o meu brother aqui, o professor Ed Joel, e interpretar dados e informações durante a aula. Agora sim, a participação do Ed Joel aqui, pessoa ilustre e importante, já vai agora, porque a gente já vai começar com esta interação. Os materiais envolvidos na produção de um celular, o seu celular aí que ajuda nas aulas e tudo mais, sofrem transformações? Olha, são vários materiais que estão envolvidos aí na produção do celular. Quais? Então vamos responder isso daí em 2 minutos. Os materiais envolvidos na produção do celular sofrem transformações? Quais?
Muito bem, muitas interações aí, olha só, eu tenho aqui, eu separei alguns aqui, a professora Sandra colocou assim, que a bateria sofre transformação, o plástico também, aí a professora Viviane já falou assim, físicas e químicas, né, as transformações, né, que sofrem. A professora Sandra colocou aqui, ó, sim, plástico deforma, desbota a cor, bateria estufa e perde a validade. E tem várias outras aqui, ó. A professora Geise também foi, sim, transformações físicas e químicas. Tá. Laísa, plástico, metais, vidro, entre outros. Ah, legal. Quer dizer, a gente colocou os metais aí também, né, Ed? Sim, metais também. Metais, minerais, né, se a tela for de LCD, enfim. Vamos assistir um vídeo rapidinho aí, celular, da produção do celular, né, de onde vem para onde vai. Vamos ver essa produção aí desse vídeo que vai ajudar a gente a refletir sobre alguns aspectos dessa aula. Vamos lá? O telefone celular está nos bolsos, nas mãos, nos ouvidos e na cabeça de todo mundo. No Brasil, em 2011, já são mais de 210 milhões de aparelhos ativos. Como o país tem 190 milhões de habitantes, essa conta dá, em média, mais de um celular por pessoa. E de onde vem tanto celular? Vem de uma série de recursos extraídos da natureza e que passam por um longo processo de transformação até chegar em nossas mãos. Para produzir o celular, são usados o plástico, que vem do petróleo, e também a cerâmica e vários metais como cobre, níquel e zinco. Tudo isso passa por um processo industrial que, além dos recursos naturais, consome água, energia elétrica, combustíveis e, muitas vezes, causa danos ao meio ambiente e à saúde humana. Nas fábricas, profissionais especializados usam os plásticos, os metais e a cerâmica para produzir os componentes principais do celular: os circuitos, os fios, a tela de cristal líquido, a bateria e a caixa plástica ou de metal. Esses componentes têm que ser transportados até a fábrica que monta os celulares e que pode ficar bem longe de onde tudo começou. E depois de montado, o celular ainda é embalado e transportado da fábrica até a loja mais perto de você. Então, esse celular é colocado numa vitrine chamativa e aparece em anúncios e comerciais de TV. Tanta propaganda é feita para que as pessoas fiquem com vontade de ter sempre novos modelos de celular e, com isso, acabam jogando fora o celular antigo. O problema é que esse celular nem sempre é velho. Muitas vezes ele funciona bem e está em bom estado. Poderia ser usado por muito mais tempo em vez de virar lixo eletrônico. O lixo eletrônico pode ser muito prejudicial ao meio ambiente. Se vão parar em um lixão, os metais pesados da bateria e dos componentes do celular descartado podem penetrar na terra e chegar até a água dos lençóis freáticos. E se o lixo eletrônico for queimado, contribuirá para poluir a atmosfera. Nos dois casos, causam poluição do solo, da água e do ar com elementos muito tóxicos que provocam danos ao ambiente e sérios problemas de saúde. A opção é levar o celular a um posto de coleta especializado, de onde ele será encaminhado para a reciclagem de seus componentes. Ainda assim, vale lembrar que, na produção do celular, são usados recursos naturais que um dia podem chegar ao fim, como vários minérios e o petróleo, que deveriam ser preservados para usos mais nobres do que a fabricação de um produto que vai para o lixo quando ainda está bom. E ainda há outras coisas importantes que todo consumidor consciente precisa pensar antes de trocar um celular. Se o aparelho está funcionando perfeitamente, por que comprar um celular novo? Especialmente considerando que, se não trocarmos o celular, evitamos o uso de recursos naturais, a poluição e possíveis problemas de saúde. Mas olha só, é claro que, quando bem utilizado, o celular é muito prático e útil. Com ele, podemos nos comunicar com a família e com os amigos e usar também como instrumento de trabalho. Mas precisamos lembrar que são aparelhos duráveis e que não precisam ser trocados a cada vez que aparece um modelo mais novo. Isso é consumo consciente. É o consumo que procura não desperdiçar e busca gerar consequências positivas para cada um de nós, para o meio ambiente e para a sociedade. Ajude a espalhar essa ideia e trazer mais amigos para a turma dos consumidores conscientes.
Legal, aí chamando atenção para vários aspectos, né? Principalmente dessa questão do consumo, né, Ed? Agora, diferenciando de uma maneira assim muito grotesca, mas impactante para você, uma transformação física é se você deixar o seu celular cair, né? Caiu no chão, quebrou ali a película, quebrou a tela, ou quebrou alguma parte plástica e tudo mais, transformação física. Já a bateria, né, que a gente tem aí, para o celular poder funcionar, ela sofre uma transformação química, porque tem alguma coisa química lá que vai reagir para gerar energia para a gente. Falando em reação química, vamos estabelecer aqui algumas também que são importantes aí do nosso dia a dia e tudo mais. Eu posso colocar aí a fotossíntese, ela é bem bacana da gente analisar nessa aula, porque é por meio da luz solar, né, que as plantas realizam aí a fotossíntese, né? E aí há um detalhe, alguns detalhes que eu vou destacar, que a planta absorve a água, né? E absorve também dióxido de carbono, gás carbônico, para formar ali a glicose, né, que é o alimento da planta e tudo mais, e liberar oxigênio. Você vê que enquanto ela libera oxigênio, ela libera um gás e muda de cor as florzinhas, né? Inclusive elas abrem e tudo mais. Isso é uma característica. Olha só, eu destaquei também aí um outro slide, ó. O amadurecimento de frutas também depende da luz solar, também depende de reação química. Ali você tem ali alguns tomates que estão verdinhos, um que está quase amadurecendo, e tem outro que já está madurinho, já dá para colher e tudo mais. Mas, no entanto, todavia, né, a gente sabe também que a ação de algumas bactérias e fungos e tudo mais podem causar o apodrecimento de frutos. E isso também tira ali as características do tomate, da fruta, enfim, e criando outras características, inclusive outros odores, outros cheiros. Então, a gente poderia falar aí de uma maneira geral que a gente muda a cor, a gente muda o sabor, a gente sempre tem a liberação de um gás, né? Aí são características bem legais, né, Ed? Quer falar alguma coisa? Sim, não, é isso, só estou concordando, perfeito. Não, é bacana porque, né, a gente ilustra de uma maneira bem prática mesmo, né, do dia a dia e tal. Ah, a popular vela, né? Às vezes a gente acha que reação química é coisa de laboratório. Né? Não é. É uma coisa simples, né? Por exemplo, a chama de uma vela, né? Tem reação química ali, né? Você sabe que tem que ter o oxigênio. Para haver a queima, tem que ter o combustível, o comburente, né? E aí é um detalhe interessante que eu gosto sempre de chamar a atenção. Na queima de uma vela, você tem ali o pavio, que, na verdade, é um veículo, né, que vai ajudar só o combustível a ser absorvido, né, ali, e consumido pela chama. Um dos aspectos que eu gosto de chamar a atenção é esse: o combustível da vela é a parafina. A parafina é um derivado de petróleo, né, Ed? Sim. E o petróleo, a gente já volta lá para aquelas questões todas chamadas a atenção lá no vídeo, né? O petróleo é um problema que a gente tem que pensar sempre em reduzir um pouco as coisas que a gente usa do petróleo. Não é só o combustível, tem o plástico que vem também, tem a parafina que vem também, e tem outros produtos que são derivados do petróleo que a gente tem que tentar aí reduzir. Na chama da vela também, durante a combustão, tem até o próprio formato, né, da vela. Volta na vela, que eu acho que é bem ilustrativo isso daí de uma reação química, reação de combustão, o formato da chama e a coloração da chama, né? Sabe que determinados produtos, se você tocar fogo, eles mudam, eles têm outras cores, né? Quando essa corzinha azul, mostra a vela, por favor, voltar na tela. Pode ser? Opa. Esse aqui, ó. Isso. Aí você tem a coloraçãozinha azul ali, que é justamente a queima do oxigênio que está acontecendo de forma completa. Aí, uma vez que ele queimou, acho que valia até a gente fazer um experimento. Vou montar uma aula aí meramente prática mesmo, para falar mais detalhes sobre isso daí, que é um negócio legal, não quero deixar passar batido, não. Tem a ferrugem também, né, Ed? Que muda a coloração, né? Que muda as propriedades também do produto, a aparência e tudo mais. Causa também a degradação, no caso do ferro, causa a degradação, né? E em lugares, por exemplo, próximos à praia, que tem lá a maresia, essa ação é acelerada por reação do sal, né? Que vem da maresia, na evaporação e tudo mais. E isso acaba estragando de uma maneira muito rápida
os produtos, os materiais, enfim, que são compostos por ferro. Essa reação à ferrugem é uma evidência do nosso dia a dia, infelizmente, ou felizmente, sei lá, no sangue tem ferro também, viu? Né? E é uma reação química, né? Ali que está acontecendo. Vamos fazer outra interação para o Ed Joel falar um pouquinho aí das coisas que acontecem, né? Essa aula acontece, na verdade, tão rápida, né, Ed Joel? Verdade. Vamos colocar o Ed aí para uma presença ilustre para participar aqui da nossa aula de uma maneira efetiva. E os nossos professores, os nossos alunos também. A ferrugem que aparece na sua superfície, ou na superfície, melhor dizendo, de objetos de ferro, é uma evidência de que ocorreu uma transformação química. Acabei de falar isso ali naquela pecinha de ferro, que inclusive a gente passa uma tinta e tal, justamente para a gente impedir a ação do oxigênio do ar e a reação química. Isso quando a gente não tem o aço já misturado ali para evitar. A gente faz uma tinta e tal, um vernizinho e tal. Mas eu queria saber de você, 3 minutos aí para você responder para mim, quais outras evidências de transformações químicas também que podem ser observadas aí no nosso dia a dia. Coloca aí uma pelo menos e tal, 2, 3, quantas você quiser. Eu acho que 3 minutos é o suficiente, né, Ed? Sim. Por favor. Olha, Magno, eu acho que o pessoal não tomou café da manhã ainda. Estão viu? falando de muita comida, né? Ou já está pensando no almoço. Olha só, a professora Sandra colocou que os alunos dela, o Alan e Gabriel, responderam um bolo, a formação de um mamão numa árvore, vista da nossa janela na escola. Um mamão, fruto, né? Que é a fotossíntese, olha só que legal.
o exemplo que você deu aí, né? Muito bem. Muito bem. Aí, professora Jeane, leite azedo, cozimento dos alimentos, apodrecimento das frutas. A professora Cibele, para judiar, ela colocou assim, ó, cozimento do leite condensado, vira doce de leite. Aí fica difícil você dar aula assim, né? Posso comentar só, depois você continua a leitura aqui. Esse leite azedo aí, que dá para fazer uma coalhada, você pinga um pouquinho ali de coalho ou limão e tal. Você mistura um pouquinho de açúcar e tal, fica bom para... Às vezes dá, né? Às vezes... Tem um doce que faz também coalhada, com... às vezes fica bom. Eu esqueci o nome, alguém pode ajudar aí no chat aí. É um doce que faz com o próprio leite coalhado, que azedou ali e tal. Em casa a gente aproveitava todas essas coisas, a gente não tinha esses luxos, não. E, inclusive, tem esse do leite condensado aí, que cozinhava junto com o feijão, né? Porque a liberação lá do ferro para o feijão já dá uma enriquecida nele, e também já cozinha o leite condensado, que vira doce de leite, que dá para você colocar como recheio de churros. Né? Quando você faz o churro, você faz aquela massinha lá e tudo mais, é uma transformação química também. Eu não estou colaborando em nada com... Não, eu vou quebrar esse papo aqui, porque ó, o professor Lafayette colocou assim, a camada verde que surge sobre o cobre. Pronto, aí não fala de comida. Legal. Né? Pô, bacana o professor ter lembrado isso, nosso parceiro aí, porque também, lembrando disso, tem aqueles cristais, né, que também se formam, aquele sal que se forma também do vazamento, entre aspas, de pilha, né? Também. É uma reação química também. Quando você fala também da oxidação, né, do cobre e tal, que ele fica ali exposto ao ar, fica meio esverdeado, que é uma reação química também, que pode ser o óxido de cobre, sulfato de cobre até e tal, de repente, se tiver ali num lugar onde tem exposição do enxofre, vai formar sulfato. Eu vou pôr essa aqui na fogueira, porque... Isso assim, é bom para a planta, hein? O sulfato de cobre é bom para a planta, viu? Ó, a professora Tamires colocou que o aluno Daniel Vital colocou assim, leite com café. Ele é da escola Zerbini, lá de Mogi das Cruzes. Aí, assim, eu não sei se entra uma transformação química aí. Como é o nome do aluno? Ele é o Daniel Vital. Daniel, olha, aí a gente tem que tomar bastante cuidado com o seguinte, a gente pode colocar o café e o leite, uma mistura, inclusive uma mistura muito feliz para as nossas manhãs, para tomarmos café com churros, pão, bolo e etc, essas coisas que coloca coalhada e tal. Mas você colocou uma coisa bacana, mas eu chamaria a atenção de que isso é mais classificatório para uma mistura. Agora, a questão é, mistura homogênea ou heterogênea? Foi bom o seu comentário. E aí eu vou te passar uma lição de casa, da próxima vez que você misturar o café com leite, você pega uma xícara ou um copo, tem que ser um negócio bem tranquilo, tem que ser assim, ó. Você pega uma xícara com um pouquinho de leite, de preferência, talvez, se o leite estiver um pouquinho mais quente, é melhor. Só vou fazer um experimento só. E o café um pouco mais frio, se for possível. Aí você vai contornando assim, você inclina um pouquinho a xícara com leite e com café e vai derramando nessa inclinação aqui o café. Se você fizer isso com bastante cuidado, você vai perceber que o café ele vai se infiltrando abaixo do leite, porque há uma diferença aí de densidade, né? E aí fica uma mistura com leite em cima e o café embaixo. Depois dá para tomar ainda o experimento. E dá para tomar isso, é claro, com certeza. E o que mais, Ed? A gente vai acabar a aula já, rapaz? Já está acabando, hein? Acho que você tem uns slides para passar ainda aí. Bom, aí o pessoal colocou, né? Deu spoiler aí. Eu tinha colocado essa ideia mesmo. Cozinhar é um bom exemplo do dia a dia das transformações químicas nossas que nos alimentam. Cozinhar, ó que frase bonita. Cozinhar é transformar os alimentos. Né? Quem diria ali que uma farinha sem graça, né? Um pouquinho de açúcar ali, um ovinho e tal, misturados de uma maneira proporcional, né? Com uma certa proporcionalidade, e aí a gente chama a atenção de que tem gente que tem essa, digamos aí, essa habilidade, né? De misturar as coisas com uma certa habilidade e tal, e sai cada coisa boa.
um bolinho aí, volto no bolinho aí só para dar vontade de novo de comer. Olha só, cozinhar é transformar alimentos, né? Toda vez que a gente pensa em cozinhar, em assar um bolo, ou fritar um pastel, ou churros mesmo, o que a gente está falando é sobre transformação química, que me lembra, já que a aula está realmente encerrando, vamos fazer a sistematização. Que pena, né? Vimos nessa aula algumas transformações químicas de misturas em situações concretas, né, de cotidiano e em experimentos, e como estas podem ser caracterizadas pela mudança. Isso é importante a anotação, hein? Cor, sabor e ou cheiro, tem o desprendimento ou a liberação, se você preferir, de um gás, alteração na forma, pensa no bolo, e ou temperatura, volume, pensa no bolo também, que ele aumenta o volume, né? A densidade também no pão, entre outros. A gente vai ficando por aqui, Ed. Tem algum recadinho? Tem, né? Primeiro agradecer, né, a grande participação aqui. A gente viu que alguns ainda estão com alguns probleminhas. Gente, a gente está retornando. Eu acredito que com o tempo isso vai se ajeitando. E não deixe aí de avaliar a nossa aula. Então, você acessa aí pelo QR Code ou pelo link e faz a avaliação. Muito obrigado aí pela participação de todos. E estamos juntos aí, ciências. Professor Magno é de Joel e às vezes é de Joel, professor Magno, e a gente vai revezando aqui Tudo essa junto e dupla misturado. dinâmica. Até mais, galera.